Confesso que esse é o tipo de notícia que a gente não espera receber, porque parando para pensar, a gente nunca imaginou que esse dia poderia chegar. Mas Scott Dixon, 6 vezes campeão da Fórmula Indy pela equipe do Chip Ganassi, está saindo da Chip Ganassi Racing. O piloto de 45 anos confirmou, e a equipe também anunciou em 2 de julho de 2026, que ele está fora da equipe até o fim ou após o fim dessa temporada. A decisão, de acordo com o comunicado, foi dele. Ele decidiu sair da equipe. E aqui é claro que a gente entra num campo de especulações e rumores, e neste momento que eu estou gravando o vídeo, ele não tem equipe ainda. Ele pode simplesmente se aposentar ou pode seguir o falatório que está todo mundo estabelecendo dentro do paddock, onde o piloto iria para a McLaren, para se juntar, inclusive, ao seu ex-companheiro de equipe, Tony Kanaan, que é hoje o chefe da equipe comandada pelo Zac Brown. Então, a gente não imagina esse tipo de notícia porque a imagem do Scott Dixon está muito associada a Chip Ganassi. Durante um bom tempo, a gente acreditou que ele era um piloto imbatível por conta justamente dos títulos que ele estava acumulando na equipe. A carreira dele, basicamente inteira, se construiu nessa equipe. São 24 temporadas, 58 das 59 vitórias que ele tem na carreira. Eu acho que nem ele lembra quando que foi a vitória ou onde foi a vitória que ele conquistou fora da equipe Chip Ganassi. E o que é fato de momento na carreira do Dixon, e é uma carreira vencedora, considerando o histórico, considerando os títulos, considerando as vitórias, ninguém pode dizer que esse cara não é um dos maiores pilotos da história da Fórmula Indy, porque ele é, mas pesa muito neste momento o fato de que ele tem um companheiro de equipe que, assim como muitos de nós acreditamos que ele era no passado, hoje nós acreditamos que Alex Palou é um piloto imbatível dentro da Indy e, de novo, numa parceria piloto com a Chip Ganassi. A gente pode até não gostar da figura do chefão da equipe, mas não dá para negar que ele é um dos mais competentes chefes de equipe da categoria, ao lado do Roger Penske, na minha opinião, os dois maiores entre os comandantes das equipes que estão por lá. Para um piloto que está acostumado a vencer, como é o caso do Dixon, ver o Palou muito mais novo e já tetracampeão, e dizem que ele só não é penta porque na temporada onde ele perdeu o título foi justamente aquela temporada que ele estava no imbróglio jurídico com a equipe, com a McLaren, que ele estava tentando se transferir para a Fórmula 1 e não conseguiu. Então, o foco dele não estava totalmente na Fórmula Indy naquele ano. Então, ver o Palou tão novo, já tetracampeão, isso mexe com qualquer pessoa. É certo dizer que mexeu com Scott Dixon de alguma forma. Pode ser que o destino dele, depois dessa decisão, seja a aposentadoria. A idade também pesa, 45 anos, se bem que a gente tem o Hélio Castro Neves todo ano tentando vencer as 500 milhas de Indianápolis e quebrar o recorde de vitórias no circuito mais lendário do mundo, e o Helinho já está com mais que 50 e está socando a bota no pedal direito. Então não acho, sinceramente, não acho que é uma questão de idade. Eu acho que talvez a química tenha se esgotado e os dois lados se aproveitaram muito bem por mais de 2 décadas dessa simbiótica. Acredito que aqui, para um piloto de alta performance como o Dixon, eu acho que a melhor alternativa dele é realmente buscar outros ares, buscar outras possibilidades, buscar outras visões de comando. E eu estou falando isso porque eu vou citar um exemplo muito próximo ainda da própria Fórmula Indy. O Will Power. O Will Power ficou por anos na equipe do Roger Penske. Ele, durante um bom tempo, ele foi questionado porque ele era um piloto muito bom de circuitos mistos, mas de oval ele deixava um pouco a desejar. Um piloto muito competente, que viu também nos adversários ou nos próprios companheiros de equipe, como o caso do Scott McLaughlin, que ele é hoje o melhor piloto da Penske, o próprio David Malukas, que chegou na Penske esse ano, entregando uma performance muito alta. Então, o Will Power viu que não estava mais com esse espaço todo dentro da equipe do Roger Penske. O que foi que ele fez? Pegou as malinhas dele e foi para Andretti
E aos poucos o Will Power está reconstruindo a própria carreira dentro da Andretti. Pode não ser, talvez, a melhor vaga nesse momento, porque a Andretti sem o Michael Andretti está meio que em reconstrução, se bem que sem o Michael Andretti naquelas, né, a gente sabe que o filho do Mário está lá nos bastidores de alguma forma. Mas pelo menos uma forma de recomeçar, é uma via para ele reconstruir, refazer a carreira. E acredito que o Scott Dixon vai no mesmo caminho. Não para uma reconstrução de carreira, mas para mais uma continuidade. E eu acho que essa é a grande vantagem da Fórmula Indy em relação à Fórmula 1, permitir essa longevidade de pilotos que ao longo da carreira se prepararam, conseguiram manter o condicionamento físico, conseguiram manter a habilidade, a agilidade, construíram como que eu vou dizer, um arcabouço técnico conceitual, se é que a gente pode utilizar esse termo, para poder se manter na categoria durante esse tempo todo que nós estamos testemunhando. E mesmo que o Scott Dixon decida se aposentar, de novo, neste momento a gente não tem nenhuma notícia sobre qual é o futuro dele. E se tivermos uma notícia de aposentadoria, eu volto aqui para gravar um vídeo, porque afinal de contas é o fim de uma das carreiras mais espetaculares da Fórmula Indy. Mesmo que ele decida se aposentar, o legado, a história que o Dixon construiu na categoria são intocáveis. É um piloto com um bom relacionamento com todo mundo, não tem polêmicas cercando o nome dele, sempre entregou uma performance de qualidade, é um especialista em estratégias, ele manda muito bem em gerenciamento de pneus e gerenciamento de combustível, é um piloto muito mais maduro e consciente, um piloto que ainda tem a contribuir para as novas estrelas que estão chegando na categoria. Então, o Dixon, ele é um legado importantíssimo para a Fórmula Indy, e a história, a carreira que ele tem, tudo que ele construiu, tudo que ele entregou para a categoria, para alguém como eu que testemunhou do começo ao fim, que chegou a ficar com raiva, porque ele ganhava tudo, ganhava todos os campeonatos, mas nesse caso a raiva é admirável, aquela raiva da inveja de não ser tão bom quanto esse cara e de não ver os brasileiros ganhando com maior frequência, porque Scott Dixon dominou boa parte da categoria. A gente tem que ficar feliz em ver essa história chegando ao fim, uma história muito bem sucedida. Pense que ele ganhou 1/4 dos campeonatos que disputou em uma única equipe, poucos pilotos conseguem isso. Então a gente tem que aplaudir de pé a carreira de um cara como esse, e vamos esperar o que será os próximos passos, ou quais serão os próximos passos do Scott Dixon na Fórmula Indy, ou para qual caminho ele decide tomar. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações, porque de onde veio esse, teremos outros tantos. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção e confiança até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.